em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 388. Eu sou Rafael Arinelli e as pessoas acreditam em qualquer bobagem se você assustá-las o suficiente. Eu sou o Cauê Petito e vocês, ouvintes, vocês são os verdadeiros heróis. Deus abençoe a podosfera. Eu sou Antônio Xaxim Dias e, rapaz, eu fico impressionado como é que vocês fazem 380, sei lá quantas frases toda vez, cara. É impressionante, vocês estão de parabéns, que fazer frase é um troço difícil pra caramba. Eu não sei como vocês conseguem esse tom, então parabéns. Eu sou o Daniel Cury e vidas nazistas não importam. Olha aí, muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje nesse podcast Cinemação 388 para bater um papo sobre The Boys. Olha só, a gente fez aqui, né, há pouco tempo atrás aí, fizemos um podcast aqui sobre série também, porque a gente faz assim, a gente não faz um episódio sobre o capítulo tal da série, não, a gente faz sobre a série inteira, porque daí é o contraponto da análise de filme, né, porque enquanto o filme você assiste 2 horas e faz um podcast de 2 horas, é quase como se você estivesse destrinchando o filme ali enquanto você está discutindo ele. No caso de série, é o oposto, a gente só arranha a superfície, né, Dani? E fica citando as referências e tal, e enfim, se diverte com muitas coisas que tem lá. Pois é, e hoje a gente vai falar aqui sobre esse fenômeno, né, que é The Boys, que é essa série, né, da Amazon Prime e tal, que acabou agora recentemente sua 2ª temporada. Lembrando você, né, ouvinte do podcast Cinemação, já sabe que aqui no Cinemação a gente dá spoiler. Então, dessa vez a gente vai falar da série The Boys, que está na Amazon, e é bom você lembrar que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre essa série. Então, se você não quer tomar spoiler, você ainda não assistiu a 2ª temporada, você quer maratonar tudo de uma vez e tal, então pula esse podcast, ouve outros, né, que a gente já gravou, espera o próximo que vai sair, enfim, pula esse podcast e aí você pode se deliciar depois com nossas análises e nossas reflexões aqui sobre The Boys. E para bater esse papo aqui, temos esses 2 convidados sensacionais, o Cauê, né, que todo mundo já conhece suas histórias, CCXP, conhece várias coisas aí que o Cauê já fez no mundo nerd, no mundo podosférico, por que não, né, Cauê? Tá marcando o seu nome aí. A gente ia falar no outro dia, o Macaulay Culkin da crítica cinematográfica. Putz, é verdade. Não na verdade. parte sexual, eu espero. Brincadeira. Obrigado como sempre. O Henrique não tá, então eu vou ser o alívio cômico. Henrique, desculpa falar que você é o alívio cômico, mas o alívio cômico é bom. Obrigado, gente, por me chamar de novo, por estar aqui falando sobre essas coisas que a gente ama. Putz, demais, cara. E hoje o papo vai ser muito bom, porque a gente vai falar, né, tem a ver com o quadrinho e tal, que eu sei que vocês 2 gostam. E tivemos que trazer aqui o nosso especialista também nesses assuntos, que é Antônio Xaxim Dias, que esteve presente. Pra quem não lembra, a última participação do Xaxim aqui com a gente foi no episódio 235, há 153 podcasts atrás, quando ele veio falar aqui sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. De lá pra cá, ele já plantou árvore, escreveu um livro, fez um filho e tem um podcast. Tá tudo certo. Fiz tudo mesmo. Fez tudo, né? Então, pois é, o filho pode considerar que é o Geração M, né? Ah, cara, se fala que eu tenho um filho com o Henrique, eu fico tão chateado, cara. Nossa, dá uma depressão.
Pois é, Xaxim, conta pra gente então um pouco, porque afinal de contas, né, você está de volta à casa do Cinemação, agora tocando aí o podcast Geração M junto com o Henrique. Conta pra gente aí o que é o Geração M, né, pra quem não conhece, pra quem tá aqui ouvindo você pela primeira vez. Nossa, o Geração M veio de uma ideia de um patrão, né, do Cinemação, que falou, pô, Henrique, você é bacana, tal, você é engraçado, você que... Essa história de alívio cômico, né? Por que você abre um podcast? Aí eles caíram na bobagem de me convidar, achando que ia ser o host. Eu fui péssimo host. Aí o Henrique tocou o negócio, fez. Aí ele se ferra, entendeu? Enquanto ele faz bagunça, lá ele organiza. É, verdade. Aqui no cinema faz bagunça, ele lá ele tem que organizar. Ele tá pagando os pecados lá. É verdade, É verdade. Quem mandou? Mas sobre o que é falado lá no Geração M? Ah, sim, é verdade, né? Informações úteis. Então, a gente costuma de falar de qualquer coisa que interessa a gente, basicamente. Nós gostamos de falar sobre quadrinhos nacionais, principalmente, a gente fala muito de quadrinhos nacionais. Nós falamos de quadrinhos internacionais, nós falamos sobre... nerdices, em geral. De forma geral, né? E seriados também, né? E recentemente nós falamos também sobre The Boys. Antes de lançar a nova temporada, vamos ver o maior do que aquele review de 2 minutos que aparece antes do filme, antes do começo da temporada, né? Então vamos falar uma coisa mais bacana pra gente refrescar a memória pra começar de novo a segunda temporada. Recentemente a gente falou sobre isso. É isso aí. Pra quem não sabe, né, Geração M, o episódio 23, The Boys, tá lá o Antônio, né, o Xaxim, o Henrique, recebendo o Edu Sasser, que também já veio aqui no Cinemação e tal, né, que é do Logado, falando sobre o The Boys, sobre a série como um todo e tal. E hoje aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa série muito legal e vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora da gente ler aquele comentário muito bom aqui, né? Aqueles comentários que chegam quentinhos, né? As pessoas mandam com aquele carinho pra gente, pra ajudar a gente a tornar o podcast Cinemação e o site do Cinemação melhor, né? Lembrando você aí, que você que ainda não sabe, o Cinemação não é só um podcast, tá? O Cinemação, ele é um site, ele é um portal. Então, se você entrar no cinemação.com ou cinemação.com.br, sem tio, sem cedilha, sem essas coisas, né? cinemacal.com, você vai encontrar um portal cheio de coisas boas lá. Então, a gente tem artigo, por exemplo, saiu um artigo recente sobre Precisamos Falar sobre Pequena Miss Sunshine, da Rebeca Araújo. Tem críticas que o Dani tá colocando lá da Mostra de São Paulo, né, Dani? Você tá escrevendo várias críticas lá de filmes e tal, que você tá assistindo e já tá escrevendo crítica, né? Isso, a crítica saindo já antes da mostra ser lançada. Quando sair a mostra, você já sabe que filme você vai querer ver. Olha aí que maravilha. Olha que maravilha. Então é muito mais fácil. Você chegar lá, já vê essas críticas que o Dani tá lançando. Inclusive, se você entrar lá em Cinemação, no menu tem entretenimento, o último item de entretenimento é Mostra de São Paulo. Você clica ali e tem uma categoria exclusiva para todos os filmes, todas as críticas lá, todos os assuntos voltados para a Mostra de São Paulo e essas críticas que o Dani tá fazendo. Além disso, né, a gente tem lá artigos, tem trailers e tal, e tem os podcasts irmãos aqui do Cinemação, que é As Matildas, né, comandado pela Ioli, e o Geração M, que é comandado pelo Henrique e pelo Xaxim, que hoje está aqui com a gente. Então, vai lá no cinemação.com e acompanha o nosso trabalho, que tá cada dia melhor. Lembrando que você pode contribuir com o Cinemação mensalmente, com valores que podem ser a partir de R$1, e sendo que podem ser o que couber no seu bolso, o que você achar que a gente merece. Para fazer isso, é só entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão Contribua, que fica lá na página do Cinemação, logo na home, e escolher uma plataforma que você quiser, tem várias plataformas diferentes, e escolher o valor mensal, e com isso você vai receber
brinde todo ano e você vai participar do nosso grupo no WhatsApp, que a galera sempre tá trocando ideia, mandando mensagem e etc. Então, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação e clica no cinemação.com/contribua. Um lugar aberto, né, que você pode participar, que você pode receber notícia em primeira mão, é o nosso Telegram, né, o espaço lá onde você se inscreve e você recebe as notícias em primeira mão. Então lá você entra e aí a gente já está em mais de 150 pessoas lá e todos os dias sai notícia nova lá. Então a gente vai lá falar, pô, você já viu essa crítica? Você já ouviu esse podcast e tal? Então a gente te manda mais notícia, te manda mais conteúdo para você se afundar ainda mais nessa delícia que é o entretenimento. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, comentários esses que podem ser enviados pra gente, né, através de contato@cinemação ou no post desse podcast, né, você pode escrever pra gente. Nós temos aqui um comentário do Eric Valentim, e ele mandou um comentário pra gente falando o seguinte: meu nome é Valentim, tenho 29 anos, sou de Sumaré, São Paulo. Estou voltando no tempo e ouvindo todos os podcasts do Cinemação. Cheguei no de bullying, depressão e suicídio. Aliás, esse é um dos melhores podcasts que a gente já fez, né, Dan? Com certeza, é um filme super importante também. E tem uma psicólogo lá junto, né, ajudando a gente a debater esse assunto e tal. Foi bem naquela época do 13 Reasons Why. Do 13 Reasons Why, exatamente. E ele continua, né? Ele falou assim: só que eu fiquei depressivo porque eu não me conformo com essa entrada antiga. A de hoje é 500% melhor. Cara, eu achei esse comentário muito bom, porque a gente tinha uma outra vinheta, né? E aí, depois de um tempo, a gente resolveu mudar a vinheta. Aí trouxemos outro locutor, fizemos todo um trabalho ali de sonorização e tal. E as vinhetas hoje, tipo, tem outra cara, outro design e tal. E realmente elas melhoraram bastante. Então, Eric, sua percepção é ótima. Então não fica depressivo, não. Você tem que valorizar seu olhar crítico. Tá, e a importância dos patrões, né? A gente tem patrões, madrinhas e padrinhos para poder contribuir com a gente, que a gente possa fazer vinhetas melhores, né? Melhorar a qualidade do podcast. E falando em madrinhas e padrinhos, a Kátia Barga, que é nossa madrinha, que colabora com a gente e que sempre comenta e que participa lá do nosso grupo no WhatsApp com várias coisas super legais, ela comentou no podcast 387, chamado Filme Infantil Não É Brincadeira, que foi a nossa celebração do Dia das Crianças, inclusive, né? E ela falou o seguinte: me senti muito representada por essa mãe e pai, adorei a discussão, muitas reflexões importantes. Felizmente, hoje existem muitos conteúdos de qualidade mesmo, que apresentam bons valores de diversidade de histórias interessantes e que vão muito além de um personagem perseguindo o outro ou se batendo. Não raro, tento apresentar para as minhas duas meninas, uma de 6 e outra de 12, filmes e animações que eram adorados e clássicos para mim, e acabo vendo que não era tão bom assim ou é totalmente inadequado para elas. Mas tem alguns conteúdos que, mesmo um pouquinho sombrios, ainda fazem sucesso. Pelo menos fizeram com as minhas, como Labirinto, Cristal Encantado, Enigma da Pirâmide, Abracadabra e Convenção das Bruxas. Matilda é um recorrente aqui, eu nem acho ruim, porque assim elas aprendem a valorizar a família maravilhosa que elas têm. Risos. Agora, falando sério, tenho 2 dicas que estão na Netflix que são incríveis para ver com os pequenos. Muita diversidade e boa história para adultos e crianças. O Príncipe Dragão e She-Ra, a nova versão é maravilhosa. Então fica as dicas aí da Kátia e esse comentário sensacional que tem tudo a ver com o podcast sobre filme infantil, e não precisa ter filho para ouvir ele, então você pode ouvir também se você não tiver filho. Ele é super legal também, mesmo assim. Oh, come on. You gotta be fucking kidding me. This guy? Again? I did not know. Shut it. What, you got rocks in your fucking head? Come here. All right. I'd like you to do something for me, okay? Kill him. Wait. He's wanted. Shouldn't we take him to the police? Yes, he is. Yes, we should. Kill him. Right now.
Chegava na Amazon Prime no dia 26 de julho de 2019 a série The Boys, série americana focada em super-heróis, que é baseada, né, na série de histórias em quadrinhos do Garth Ennis e do Derek Robertson. Assim, né, como a Netflix, a Amazon também não revela muito seus números, então a gente não sabe exatamente com quanto, né, qual que é o budget da série, a gente não sabe quanto que ela fatura. Essas informações acabam ficando fechadas ali no streaming, né? Mas, para situar todo mundo aí, é legal da gente falar que The Boys é uma série que se passa em um universo onde indivíduos superpoderosos, né, são reconhecidos como heróis pelo público em geral, e eles pertencem a uma poderosa corporação chamada Vogue, que os comercializa, né, e os monetiza. Eles são os novos youtubers super poderosos, pode ser assim. Fora, né, de suas personas heróicas, essas pessoas, eles acabam sendo, na sua maioria, arrogantes, corruptos e tal. Ou seja, a gente tá falando de um mundo muito mais físico, né, muito mais real ali envolvendo esses heróis. E a série se concentra principalmente em dois grupos. O 7, que é o principal time de super-heróis da Vogue, né, que é essa empresa e tal, que é mundialmente conhecida por ter ali, né, a mão e gerenciar a carreira ali dos supers, né. E tem também os rapazes, ou os The Boys, né, que são esses vigilantes, que são pessoas, vamos colocar aqui entre aspas, né, pessoas civis, né, que procuram manter os heróis que são corrompidos e tal sob controle. Então, Dani, diz pra gente aí, essa que é uma série de grande sucesso da Amazon, encabeçada aí, né, pelo Karl Urban, que é talvez um dos nomes mais fortes, né, da série aí. Quem mais que compõe essa ficha técnica de The Boys? Então, só pra citar alguns nomes, né, assim, a série tem praticamente cada episódio é dirigido por um diretor diferente. O texto também, ele é bem variado, tem muitos nomes que assinam os roteiros dos episódios, mas dá pra gente citar o Eric Kripke, que é o showrunner, né? Ele é o criador da série, é o cara que tomou as rédeas pra fazer essa série, e os autores dos quadrinhos originais, né? Que é o Garth Ennis e o Derek Robertson. Os dois assinam, né, os quadrinhos The Boys que saíram já faz um tempo e tal, até se transformarem nessa série. E no elenco, entre tantos nomes, tem, né, muitos personagens, dá pra gente citar o Karl Urban, que faz lá o Billy Butcher, né? Tem o Jack Quaid, que faz o Huey, né, que também é um dos protagonistas. O Jack Quaid, pra quem não ligou o sobrenome, ele é filho do Dennis Quaid, né, e da Meg Ryan. Tem também o Anthony Starr fazendo lá o Homelander, tem a Erin Moriarty, a Dominique McElligott, o Jesse Usher, que faz o A-Train, o Les Alonso, o Chase Crawford, que acho que era um dos rostos mais conhecidos, né, da série. Aí tem a Karen Fukuhara, e dá pra citar também a Elizabeth Shue, que estava na primeira temporada, né? Agora na segunda ela não apareceu mais, entre muitos outros nomes também. Uhum, perfeito. E aí, pra gente, né, começar essa discussão, é importante lembrar que a gente tá gravando nesse momento em que termina a segunda temporada, né? Já foi anunciado que vamos ter a terceira temporada, já está encomendada e tal, tudo mais. A segunda temporada ela foi lançada agora no dia 4 de setembro e, ao contrário da primeira temporada, né, porque a primeira temporada teve todos os episódios que foram soltados de uma vez só, então você entrava ali na Amazon, já tinha tudo ali, você podia ir assistindo um atrás do outro e pronto. A segunda temporada, o pessoal resolveu fazer um processo diferente, que foi soltar um episódio 1, 2 e 3 e depois foram soltando um episódio por semana até completar 8 episódios, né? E aí, essa é a primeira coisa que eu queria perguntar aqui pra vocês, porque vocês sentiram isso? Porque isso foi um burburinho, né, na internet, a galera meio reclamando e tal. Porque tudo leite com pera acostumado com a Netflix, né? Porque sempre foi assim, e eu achei super legal, assim, no começo eu até fiquei, putz, queria maratonar, eu até pensei assim, falar, de repente eu espero tudo, e aí eu maratono, porque é uma possibilidade, lembrando, né, as pessoas, você pode esperar sair todos os episódios e maratonar tudo. Eu falei, não, eu vou querer ver, e aí eu acabei criando o hábito, tipo, eu lembro que saía sempre assim, na madrugada já, de sexta-feira já saía, né, aí geralmente antes de dormir na quinta-noite, né, como eu vou dormir mais tarde, eu já assistia o episódio novo que saiu, e eu achei super legal, você cria esse vínculo, né? Eu acho que até pra Prime Video conseguir mais assinantes deve ter valido a pena em termos de o pessoal, né, foi lá, assinou, é uma série que acho que atrai muitos novos assinantes, né, por ter esse burburinho, aí a pessoa vai lá, assina e fica assinando, ela não vai, né, fazer
assinar o primeiro mês de graça, ver tudo de uma vez e parar de assinar. Então, acho que é importante e acho que é legal e também tira a gente do lugar comum, né? Porque tá todo mundo mal acostumado lá com o Netflix da vida que assiste tudo de uma vez, maratona de uma vez, assim, sem ficar refletindo, ela dá tempo de você pensar, né, nos episódios. Exatamente, de você assimilar eles, né? Deixar sentar um pouco na cabeça. Eu acho que esse lance do maratonar, do binge watching e tal, você acaba perdendo muita coisa. Eu já maratonei a mesma série outra vez porque eu tinha me esquecido de várias coisas dela, assim, sabe? E eu não digo nem, tipo, nuances, não, mas você vai assistindo e querendo ou não, é uma coisa meio viciante, sabe? Eles mesmo fazem já o que a TV a cabo fez há muitos anos, quase uma década atrás, de tipo, um filme acabe, nem passa os créditos, você nem assimila o que você acabou de ver e já vai pro próximo episódio, sabe? E aí você continua vendo, assim. Então acho que é uma coisa melhor, assim, pra você. E eu sei que é uma necessidade do negócio, mas o pessoal da imprensa e tal, que às vezes recebe a série e tem que assistir, tipo, em 2 dias pra já escrever uma coisa com os pensamentos muito a milhão, muito fervorosos, e às vezes você acaba nem digerindo direito, sabe? Perfeito, é verdade, concordo mesmo. E achei que isso aí foi uma forma de equilibrar a coisa, acompanhando o voto do relator, né? Eu digo que também foi positivo, porque, assim, dá pra matar aquela pequena vontade de maratonar. Você maratona 3, 4 episódios, beleza, tal. Você não precisa dormir 5 horas da manhã, entendeu? Você dorme só às 3. Até dá uma diferença na sua produção no dia seguinte. E aí você vai assistindo os episódios à medida que vai lançando, entendeu? Até mesmo porque não fica aquela coisa de acabou, agora só daqui 12 meses. Não, cara, foi no mês 7 que saiu 7, 8, 9, 10, praticamente 3, né? 3 meses assistindo, beleza, cara. Você não ficou com aquela órfão do negócio numa velocidade estonteante, assim. Não, cara, você foi curtindo o negócio. Teve aquela dose inicial que você tava com saudade da temporada, da série, e aí depois vai assistindo aos pouquinhos pra não perder. Agora sim, só daqui um ano. Não, eu acho que eles pensam também no engajamento das redes sociais, né? Dá um burburinho maior, um trending, né, maior das pessoas comentando isso toda semana e tal, do que, sei lá, outras pessoas comentam por uma semana inteira e aí morre, sabe? Exato. Aí vai pra próxima nova série do momento, sabe? E o Prime Video não tem o volume de produções da Netflix, né? Então, querendo ou não, também tem essa parte de estratégia, né? Mas eu acho legal até pela questão de comportamento mesmo, tentar gerar nas pessoas um pouco menos de desespero. A gente tá vendo uma época muito acelerada, né? Não precisa ver uma série de uma vez. Assim. Então, eu acho isso. Eu acho que eles acertam no ritmo, porque realmente, tipo, quebra, né, um pouco com essa coisa de, nossa, saiu todos os episódios de uma vez. Eu acho que eles acertam no ritmo, principalmente por quê? Porque eles foram diferentes também. Eles não foram soltando assim, olha, episódio 1 essa semana, episódio 2 semana que vem. Não. Os caras soltaram 3 episódios de uma vez. Então você já como o próprio Xaxim falou aqui, você podia dar um punch ali de assistir. Aí, porra, dá um tempo e, sabe, aí depois vai saindo um episódio de cada vez e tal. E outra, esse lance da mídia que o Cauê tava falando, eu acho que essa é a principal estratégia. Você solta um episódio por vez, a galera fica discutindo aquele episódio. E aí você consegue maturar mais, sabe, os personagens, entender um pouco mais o que eles estão fazendo, o que eles fizeram no episódio passado, e o que eles pretendem fazer e tal, sabe? Qual é a especulação? Então você fica trabalhando muito isso também, as especulações, né? Pô, quem que é a pessoa que faz isso? Quem que é aquela que faz aquilo? Como que eles vão resolver esse problema e tal? Então você entra hoje no YouTube, você consegue ver lá, tipo, vários canais que foram fazendo The Boys episódio 1, The Boys episódio 2, The Boys episódio 3, tipo, o cara faz uma análise a cada tipo episódio ele tá fazendo. Então eu acho que foi uma estratégia interessante, gerou realmente esse burburinho aí nas redes sociais. Eu acho que por isso que o Dani falou também, as pessoas estão mal acostumadas, até porque faz tempo que a gente não tem, né? Depois eu acho que de Game of Thrones, acho que a gente não tem uma série assim que tipo a galera tava, caraca, quando vai sair o próximo episódio, né? A HBO continua com os episódios semanais, até porque a TV, né, a HBO Go, ou enfim, o serviço de streaming acaba só pegando depois, né, o episódio. Então continua sendo uma TV paga, mas acho que o Lovecraft Country tá bastante gente comentando, mas querendo ou não é isso, tipo, não faz tanto sucesso, né? Não é esse acontecimento que foi o Game of Thrones. Né?
Bom, e aí, quando a gente chega aqui na segunda temporada, né, de The Boys, eu acho que é legal só a gente relembrar um pouco, porque a primeira temporada é uma primeira temporada de apresentação, basicamente, né? Imagina como se fosse um tabuleiro ali, você tá colocando cada peça em seu lugar e tá apresentando quem são aqueles personagens. A gente tem como carro-chefe ali, né, principalmente o Billy Butcher, o Homelander, né, que são, a gente poderia dizer, herói e anti-herói ali e tal da série, mas no meio desses dois a gente tem o Hugh, que é o carinha que tá sendo apresentado a todo aquele ambiente ali e tal. Pra mim, por exemplo, a série tipo, já ganhou um impacto diferente, porque tem um momento da série, logo depois que a namorada do Hugh, tipo, é explodida lá, né, por aquele cara lá que corre, o A-Train, né? Ela explode e tal, ele tá traumatizado, conhece o Billy Butcher, e aí o Billy Butcher tá tentando convencer ele a colocar aquela escuta dentro lá da torre, da Vogue, não sei o que e tal. E aí eles vão pro bar. Quando chega no bar, o Billy Butcher fica falando pro Hugh assim, cara, você tem que ir lá, coloca lá o negócio e tal. E ele, não vou fazer isso, eu vou ficar nervoso, não vou conseguir. E o Billy Butcher continua insistindo. E aí uma hora o Hugh vira pra ele e fala assim, cara, você sabe quem que é meu cantor favorito? Ele fala, quem? É o James Taylor, cara. Eu sou um ser pacífico. Aí eu me identifiquei na hora, porque o meu cantor favorito é o James Taylor. Eu também sou um ser pacífico. Eu falei, eu entendo completamente quem é esse personagem, entendo completamente, assim, ele ser um ser humano, sabe, mediano, medíocre, que tá ali, e aí você tem de um lado um cara que se coloca como um vingador, e do outro você tem um deus, entendeu? Que tipo, que destrói você numa estalada de dedos, entendeu? E na verdade o Butcher e o Homelander ambos são muito parecidos, né, na real, nesse aspecto e tal. Isso que é interessante, né? Tanto é que ele falou herói e anti-herói, tá mais pra anti-herói e anti-herói, né? Exato, é tipo, tá uma pessoa ruim e uma pessoa menos ruim, tipo isso, sabe? Yes, it's true. Vought has all the money and the power. And we have... No offense, Jack Schiff. But after Homelander's war crime, how can I stay quiet and still look my daughter in the eyes? I can't. I know you can't. And guess what? The House Judiciary can't either. Finally, we are going to hold hearings up here in Compound V. Yes! Hey, everyone. Man. Thank you. Congresswoman Newman, everybody. Isn't she great? Didn't you love that little walk like an Egyptian dance she did online? So fun. I loved it. Aí eu queria até perguntar pra você aí, Cauê, Xaxim e tal, vocês que são, né, conhecem mais desse universo dos quadrinhos e tal. A primeira temporada é uma primeira temporada de muita apresentação, são colocadas ali aquelas primeiras situações, os grupos estão se formando, né, as personalidades se construindo ali e tal. A série já estabelece seu pé ali dentro dessa coisa ultra realista, tem até uma coisa meio gore ali também, mas... Vocês conhecem os quadrinhos? Os quadrinhos, eles têm essa pegada também, tipo, bem real, sabe? Colocando muito em dúvida e sendo sarcástica com os heróis. É essa pegada mesmo do The Boys na sua essência? O quadrinho, eu li todos, né? Tudo e tal. Ele não é necessariamente realista, até mesmo por ser uma sátira. Então é tudo super elevado, é tudo super paródico e tudo mais. Mas ele é muito mais extremo de forma sexual e violenta que a série. Inclusive, eu até ia falar que eu prefiro a série, e tipo, pelo motivo que eu vou falar agora. Mesmo na época, eu lembro, quando eu era mais novo e tal, falavam, comunidade do Orkut e tudo mais, que o The Boys era tipo o Watchmen ao extremo, sabe? Uhum. Que é aquele negócio de parte do princípio de desconstruir o super-herói e essas merdas e tal, só que o Garth Ennis não é nenhum Alan Moore e nem quer ser, né, e tal, né, que escreveu o Watchmen e tal. Ambas as obras têm um certo cinismo em relação a como eles veem o mundo, como eles veem os heróis, e inclusive eu até separei uma frase do Alan Moore recente, que ele fala que ele odeia super-heróis, ele fala que super-heróis
perfeitamente adequados para garotos de 12 a 13 anos, mas os adultos deveriam repensar as ideias, sabe? Ele fala que super-heróis são nada mais do que alegorias, são coisas que deveriam ser inofensivas, e ele se sente culpado com o seu Watchmen, junto com o Frank Miller, né, e o Cavaleiro das Trevas, que o Frank Miller escreveu. Eles mudaram o mundo dos quadrinhos para sempre com a ideia de que quadrinhos podem ser adultos, e para ele incomoda o fato de super-heróis, figuras nada mais do que alegóricas, se tornarem pessoas de verdade, sabe? Se tornarem personagens completos e não só arquétipos e estereótipos para alimentar a mente de criança, sabe? Mas na verdade eu discordo totalmente do que ele disse. O Watchmen é genial, o Watchmen é realmente uma desconstrução perfeita dos super-heróis e fala sobre moralidade e questões adultas, entre aspas, né, super sérias e políticas e essas coisas. Mas o que me incomoda muito na HQ do The Boys é que enquanto o Alan Moore consegue ser cínico com o Watchmen, mas ser rico, eu acho que o quadrinho do The Boys, ele é meio que o cinismo pelo cinismo. É tipo, o Garth Ennis claramente odeia super-heróis, mas ele já nasce com eles todos sendo apenas uns idiotas, sabe? Entendi. Sendo estupradores, sendo abusadores, sendo todos os personagens, tirando os The Boys, né, do título, nos quadrinhos, eles são débil-mentais. Tanto que a desconstrução que o Garth Ennis faz é sobre o mundo dos quadrinhos. Então você passa pelos heróis dos anos 90, que nos quadrinhos, né, no mundo dos quadrinhos, na cena do quadrinho, eles são tipo super bombados e com armas e super testosterona e tal, e o quadrinho em determinado momento faz uma paródia disso. Na série tem um clube, né, que acontecem orgias entre super-heróis. No quadrinho não, é uma casa de praia onde todos os heróis saem por um mês pra transar no céu, sabe? A cena do avião que tem na série, que é conduzida de forma excelente e é bem menor que no quadrinho. No quadrinho é tipo um show de trecheira, de gore, sabe? De sangue, e essas merdas. É tudo muito escatológico. Tanto que, tipo, tem na primeira temporada mesmo, tem toda a questão com o The Deep, né? O Aquaman, o equivalente ao Aquaman. Sim. No quadrinho não. No quadrinho o Homelander participa também do abuso e tudo mais, sabe? Então é isso. Eu acho que o quadrinho do The Boys, ele é muito extremo, muito choque pelo choque. Eu gosto do quadrinho, eu acho ele divertido de ler, mas ele não tem conteúdo, ele não faz uma crítica nova aos quadrinhos de heróis. Ele é mal intencionado e eu acho muito cínico real, tá ligado? Não acho que, tipo... E é por isso que eu tinha medo que a série... Quando eu soube que ia ter a série e essas merdas todas... eu tava meio que cagando, assim, porque pra mim é o princípio Rick and Morty. Uma série muito boa, muito foda, só que depois de um tempo virou só uma série sobre comentar vícios e tradições narrativas de contação de história e ser cínico só por ser cínico, sabe? Tipo, esse é o momento que o herói tem que ter a sua redenção. Nossa, que merda, hein, gente? Tipo, você comentar isso não torna sua obra superior, sabe? Só te torna meio que um chato. Eu acho que a primeira temporada é bem superior aos quadrinhos, a segunda também. Eu acho que eu prefiro um pouco ainda a primeira. Não, parece que eu já tô concluindo aqui o que eu ia falar, tá ligado? Não, depois eu falo Obrigado, sobre isso. Vamos pra próxima. Valeu, gente. Não, mas é que real, tipo, eu fiquei muito surpreso com a primeira temporada, porque é justamente isso, tipo, tem toda a escatologia que tem nos quadrinhos, só que são personagens, sabe? Eles tem lá, o maluco lá abusou da menina lá, mas você, tipo, sei lá, e de novo, não é passando pano nem nada, mas, tipo, eles exploram isso, sabe? Não é só um psicopata que abusa de mulheres, sabe? E a série também, ela pega um pouco do que os quadrinhos fazem, geralmente. Até tá tendo um debate, no momento que a gente tá gravando, rolou toda uma mini treta de Twitter, de que uma pessoa faz um comentário e aí todo mundo começa a discutir sobre os quadrinhos serem comentários políticos, né, em geral, então sempre tem algum tipo de moral, algum tipo de ensinamento. Então, sei lá, o mais básico de todos o X-Men é basicamente sobre preconceito, enfim, acho que todo mundo já viu esse tipo de coisa, né, esse tipo de debate. Mas ele faz isso, né, então ele pega essa situação toda dos quadrinhos e a série coloca em debate coisas que tem muito a ver com os tempos que a gente está vivendo e que fazem todo sentido, que poderiam passar na cabeça de super-heróis, né? Então essa coisa de se sentir uma raça superior, né? Até faz mais sentido
inclusive, por exemplo, sei lá, faria muito sentido hoje uma visão, um remake de X-Men, por exemplo, no qual, em vez deles sofrerem o preconceito por serem considerados diferentes na sociedade, eles seriam tipo quase que pequenos neonazistas que estariam se sentindo superior por serem super-heróis, né? Por poderem matar todo mundo a qualquer momento e tal. Então, é um pouco isso, sabe? Então, e aí entra toda uma crítica a esse sentimento de superioridade e a todas essas dinâmicas de poder, né? Quando você tem uma grande empresa, uma empresa farmacêutica vinculada ao entretenimento, e é tudo pelo poder, e isso é mais importante do que você realmente, né, salvar as pessoas, é muito mais importante parecer fazer alguma coisa do que realmente fazer, né? Que é basicamente tudo que eu faço da minha vida é zoeira. alívio cômico. Além também da aproximação com religião, né? O pessoal sempre queria dizer que na primeira temporada dizendo que era Deus que colocou os super-heróis no mundo, então não, é Deus que criou. Então... sim, tem outra coisa, inclusive, que mesmo nos quadrinhos, como eu falei, é uma paródia, uma sátira do mundo dos quadrinhos, então, tipo, tem uma fase na HQ que é é o equivalente ao X-Men, que é tipo, o nome é, sei lá, Geração G, sabe? Uhum. E aí, tipo, tem toda uma... aquele lance, tipo, na real como se fosse um culto religioso pra você acobertar pedófilos, tipo, Charles Xavier seria tipo um pedófilo e as crianças todas são, sabe? Como eu falei, é muito extremo, assim. Mas isso que o Dani falou, e o Xaxim mesmo, da religião e tal, tipo, enquanto a série não poderia ficar só nos quadrinhos, né? Comentar, tipo, pra ela ser o equivalente do que o quadrinho tentou ser, tipo, comentar toda a cultura pop, né? E tipo, a parte política, que não é que é cultura pop, né? Mas tipo, ele comenta tudo, desde o que chamam de... E acho que eu usar essa expressão pode me colocar em apuros aqui, mas não, é porque o tipo de pessoa que usa isso são todos uns cuzões, mas tipo Social Justice Warriors, sabe? Ele comenta sobre tudo, sabe? O lance dos memes, o lance da política, da religião. Tipo, mano, isso é muito foda. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente da primeira temporada pra segunda, foi esse desaguar, assim, nesse lance político mesmo, sabe? Porque na primeira temporada tem isso, como vocês estavam falando, tipo, a gente tá ali, posiciona os grupos e tal, aí tem essa grande revelação que é, tipo, os caras injetam uma droga lá e tal nas crianças que tornam elas supers. Então você perde esse argumento religioso, espiritual e tudo mais, e cai no lance da ciência da droga, da indústria farmacêutica e tal. Aí agora, a gente quando chega na segunda temporada, eles precisam tentar amenizar o impacto dessas revelações, né? Então, ela chega e começa a tentar se remontar. Então, uma das coisas que eu achei interessante foi assim, na primeira temporada a gente tem isso, tem assim, os personagens se estabelecendo ali e tal, você entende, né, quem é o Homelander, você entende quem é o Hugh, quem é o Billy Butcher e tal, então a gente entende tudo aquilo. A primeira temporada termina com aquele lance do Billy Butcher encontrando a esposa, que tinha sido estuprada e tal pelo Homelander, e aí fica aquela coisa, caralho, que acabou, né? O Billy Butcher vai ser morto pelo Homelander e tal. No entanto, na segunda temporada já começa com, como que o Billy Butcher escapou daquilo ali, né? Porque tem todo esse lance de sátira e o cinismo, né, do Homelander também, né? E, aliás, parabéns pela escolha dos produtores, né? Começaram com a primeira cena, começa a tocar Sympathy for the Devil dos Stones, né? E aquele peso político que você tá falando, né? A temporada, na outra temporada era um peso mais religioso, por assim dizer, agora o peso era mais político. E assim, começando Sympathy for the Devil e tocando e eles discutindo com o governo dos Estados Unidos como seria o uso de supers pelo governo, entendeu? Que, assim, foi sensacional. Parabéns pela escolha da música também. E, cara, inclusive, melhor escolha de música, que é melhor uso da música Dream On, do Aerosmith, em um bom tempo também. É verdade. Agora, é isso que é engraçado, né? Porque a Amazon libera 3 episódios e olha só, a gente tem o episódio 1 e 2, que são episódios mais lentos. Por quê? Porque ele quer te
mostrar ali, ele, tipo assim, ele tá expandindo o universo, sabe? Na primeira temporada, a gente tava preso naquilo ali, e como tem esse salto pra parte política, quer dizer, tá afetando o mundo inteiro, já estão falando de super vilões e não sei o que e tal, na segunda temporada eles usam os 2 primeiros episódios pra colocar um pouco o pé no freio e falar assim, ó, vamos mostrar aqui como está a situação de cada um. E aí ele vai gastar o tempo nos 2 primeiros episódios pra mostrar, por exemplo, a Starlight, como que ela tá em relação àquela questão, porque ela salvou, né, o A-Train naquele embate final ali na primeira temporada. Então, como que ela tá nesse momento? Pra onde que o Hugh e o Billy Butcher e sei lá, o Leitinho lá e tal foram, né? Pra onde que eles foram? O que o Homelander tá fazendo e tal. Então, ele usa 2 episódios de 8 para meio que mostrar onde tá tudo. Então ele tá organizando, mostrando ali a posição de cada personagem e tal. Você começa a ver também uma posição do Homelander que ele quer ser um ser mais político, né? Ele tenta se movimentar ali nesse tabuleiro de uma forma mais política e tal. E aí, quando você vai pro terceiro episódio, que é o terceiro, né, que eles soltaram tudo de uma vez, aí eles começam a enfiar o pé no acelerador, porque é no terceiro episódio que a gente volta com aquelas coisas que a gente viu na primeira temporada e que deixa a galera fissurada em The Boys, que é, no terceiro episódio a gente vê aquela cena da baleia, que é o Billy Butcher enfiando a lancha no meio da baleia. A gente tem a cena da Tempestade quebrando a mão, né, do irmão da Kimiko, e a gente tem a Tempestade também assumindo a sua vilania. Tudo isso no terceiro episódio. Então, quando você vê esse ritmo sendo construído, cara, quando ele fala assim, agora eu vou te soltar um episódio por semana, ele levou o hype da galera lá pra cima, mano. Eu só quero falar, coitada da rainha de Wakanda, viu? Pô, sacanagem, cara. Por quê? Porque não entendi. É que você chamou de Tempestade. Ah, pura, Aurora. Ah, real, tá. real. Sim. Do X-Men é Tempesta, né? Tempesta. Tempesta. Coitada da Tempestade. É marca registrada, cara. Não pode. Marca registrada. Não pode ficar trocando assim. Eu lembro que eu tava tipo, não, mas essa garota aí, ela é boa, ela é legal. E aí do nada, tipo, opa, ela fala, sei lá, tipo, sei lá, fala alguma coisa racista asiática. Eu falei, cara, opa, escalou rápido aqui o negócio, hein? Pois é, mas cara. Isso é Mas curioso. é legal isso, essa quebra, né, assim, porque ela realmente, ela chega e você pensa que ela é uma pessoa meio pra frente, meio com noção de, sabe assim, meio que vai dar uma renovada, né, nos super-heróis e tal, e na verdade é uma renovada pra muito pior. Sim. Que na verdade nova política? Oi? Exatamente, cara. Eu acho que é isso que eu acho, assim, incrível nessa série. É isso, é que tipo, porra, eles começam a desaguar nesse lance da política e tal, e eles não têm medo disso, entendeu? Eles vão enfiar o dedo nessa ferida mesmo. E quando a gente tem esse lance de a gente vê a Stormfront chegando ali, se apresentando, parecendo ser uma pessoa, pô, ela tem um lance meio feminista e não sei o que e tal. Aí quando você termina o terceiro episódio, que ela já tá demonstrando essa vilania, você vê ela mudar a fisionomia dela. Cara, essas cenas do terceiro episódio, pra mim o terceiro episódio dessa temporada agora, da segunda temporada, é talvez o melhor, sabe, da temporada. Porque essa sequência de cenas, tipo, da baleia, do irmão da Kimiko, a Tempestade assumindo e tal, é meio que o punch mesmo pra falar assim, ó, agora você vai ter que ficar comigo até o final dessa temporada aqui, porque tem, cara, a gente te posicionou tudo, a gente te mostrou tudo onde é que tá, e agora a gente vai ter que te desvendar algumas coisas aqui. Por exemplo, quem é essa Tempesta, entendeu? Quem é a Stormfront. Alright, you fucker. Where are you? So you want to take me on, do you? Think you got a bollocks? Oh, come on then. Cunt. Que na verdade é o Tempesta, né? Nos quadrinhos a Tempesta é homem.
Tem basicamente a mesma história, foi tipo um dos primeiros superpoderosos e tal, também é nazista. E aqui é um fun fact, né, um fato desconhecido aí pra você que tá ouvindo, você, leitor. Não, eles resolvem a questão do Stormfront nos quadrinhos com um herói que ele é comunista, né? A fantasia dele literalmente é toda vermelha, com o símbolo da foice e o martelo e tal. Pra quem assistiu a série e tudo mais, acho que é no antepenúltimo episódio, quando eles invadem a instalação da VOT, né? Tem um cara que tem né? No português, claro, tem um pau, né? Tipo, gigante e tal. Não sei se vocês se lembram, que é um barbudo, sim, gordão e tal. Sim. Nos quadrinhos, ele é quem para o Stormfront, sabe? Ele que é quem luta contra o Stormfront e essas coisas. E aí, tipo, foi só meio que um fanservicezinho, assim, pro fã, sabe? Aquele é o herói. Isso que eu achei curioso, porque, na verdade, parte de mim tava, caramba, eles estão já na fase, né, do equivalente aos quadrinhos do Stormfront, tipo, eles estão indo bem rápido, sabe? Tipo, demora um tempo até que o Homelander meio que tenha perdido tudo e a sanidade nos quadrinhos, e isso acontece já nessa temporada. O que é legal, porque quer dizer que eles vão ir pra um caminho diferente já, tipo, foi uma sacada muito boa ter colocado o Stormfront como mulher, né? Uhum. A Tempesta, né? Isso que o Cauê tava falando, né, sobre esses heróis, isso é outra coisa que me chama atenção também, né, nessa temporada, porque uma das coisas que eu mais gosto no The Boys é justamente essa brincadeira que eles fazem e o sarcasmo, né, que eles têm com a ideia do herói. Então, aí vai fazer todo sentido, né, com o Cauê trouxe pra gente aqui esse histórico da HQ e tudo mais, né, do The Boys, desse lance, né, de a gente ver alguns autores de obras, né, algumas pessoas que criaram personagens e tal, falando sobre essa questão de super-heróis, e aí aqui no The Boys a gente vê eles fazendo uma desconstrução de supers, assim, de uma forma até patética, e eu achei incrível, assim, porque eu falei aqui, né, no episódio 3 a gente tem essa cena, né, da Stormfront quebrando as mãos do irmão da Kimiko, que é a solução mais simples pra fazer o cara parar de levitar coisa. Tipo, ela vai ali em 5 segundos, arrebenta a mão dele e acabou o poder do cara. E eles fazem a mesma coisa quando eles estão procurando aquele novo recruta pro set, e aí tem um japonês lá que é cego e o cara vai pulando e não sei o que e tal, e aí chega uma hora lá que o cara pega, né, vai conhecer o Homelander, você vê claramente, bom, agora encontraram um personagem que é o novo Demolidor, né? E aí o cara chega ali na frente do Homelander, o Homelander fala, tá bom, então você tem essa super audição e tal, ele dá um tapa na orelha do cara, mano, e acabou aquilo ali. E cara, isso é tão verdade, esse sarcasmo é muito bom. Essa linha de raciocínio repete quando o francês fala do Papaléguas. É a mesma língua. Quando ele fala assim, mas por que ele faz um plano planejado? Por que ele não pega uma Uzi, uma R15 e mata o Papaléguas? E aí, ele naquele sotaque francês, né? No more mip, tá ligado? mas isso é muito... O Anthony Starr, né, velho? Eu acho que é a cara da série, ele é o coração da série real, tá ligado? Acharam esse cara aí, ele aparentemente já fazia a série, já tinha feito os trabalhos, mas tipo, já é tipo, meio que o papel da carreira dele, parece, não sei. Caralho, que ator, sabe? Cara, e ele tem umas expressões muito boas, sim, incrível. E é legal isso, assim, tipo, como você desenvolve o personagem profundamente, tem muitas cenas muito incríveis do Homelander, né, pra você ir se aprofundando no personagem, entender porque que ele é daquele jeito. Inclusive, entre a primeira e a segunda temporada, na segunda ele ainda tá buscando, né, o leite que a mulher produzia, né, que ela amamentava ele e tal, como uma situação de falta de carinho que ele teve na criação e tudo mais. Mas o legal é isso, essa é a principal fraqueza dele, é como eles ganham dele nessa segunda temporada, né? Eles falam, então quer dizer que todo mundo vai te odiar agora se você fizer isso. Aí ele para quieto e resolve aceitar essa realidade, porque ele é o cara que precisa, né, do amor das pessoas, do carinho das pessoas, porque ele é um cara que nunca teve isso e tudo mais. E esse trabalho que a série vai fazendo com ele e com os outros personagens também, vai encontrando justamente essas fraquezas do personagem. E isso faz mais sentido do que muito filme e série de super-herói, que se você ficar analisando, você sempre vai ver aquelas brechas do tipo assim, mas se o cara pode, sabe, sei lá, matou fulano com um soco, como que ele demorou 2 horas pra ganhar do outro
que era supostamente da mesma força. Tipo, sabe assim, em termos de poder, quando você cria o poder de um personagem, é difícil na maioria das histórias, né, de super-heróis, você estabelecer o limite, sabe? Assim, estabelecer quanto que ganha, quanto que não ganha, e isso te permite essas estratégias de roteiro, né? Esses subterfúgios de roteiro, do tipo, sei lá, nesse aqui ele saiu correndo muito rápido, no outro, no momento que eu preciso que ele seja paralisado por alguém, eu faço ele não correr tão rápido e tal. Então você encontra esses subterfúgios. Nesse daí não, mas aí você tem a profundidade do personagem e as fraquezas psicológicas, que é o que, ou até as dificuldades relacionadas a VOT e ao que pode acontecer com eles. Então tem muitas decisões que você vê que o cara podia explodir isso, matar fulano, entrar num lugar explodindo de qualquer jeito, mas ele vai causar uma má impressão, ele vai, sabe, virar um vilão, ele vai ser visto pelas câmeras, sei lá, sabe, ou ele tem outras questões psicológicas que afetam e tal. Então eu acho isso legal, assim, o The Boys consegue equilibrar melhor do que muito filme de super-heróis quanto a isso, sabe? Quanto ao poder que a pessoa realmente tem. Sim, e convenhamos que o Homelander foi o melhor em esconder os aços do que o Superman do Batman vs Superman. Saia matando todo mundo. Mas, brincadeira, esse filme é muito bom, gente. Cara, não, e isso que o Dani tava falando, na hora me lembrou uma das últimas cenas também, que é com o Black Noir, né? Que ela enfia uma pasta de amendoim na boca dele e fala, ele é alérgico ao amendoim. Eu falei, caralho, que genial, cara, que genial. Mas isso cara, daí... eu só vou falar, se descobrirem depois de um tempo, não sei que tipo de spoiler eu quero dar pro pessoal que tá ouvindo, mas se o Homelander demonstrar algum tipo de alergia a amendoim também, sabe? Não sei. Sim. Nos quadrinhos tem umas coisas... Uma coisa que eu acho que o próprio Stan Lee falava, né? Fala assim, olha, cara, não importa o poder do cara, o que vai definir é o roteiro. Uhum. Então, aí se o negócio fica forçado, até a gente olha e fala, sério? É que nem no gibi a Tia May não morrer da última vez lá que aconteceu. O cara teve que acabar com o casamento da Mary Jane por causa disso. A gente falou, porra, nossa, sério? Isso foi foda. A gente fala, sério? Sério? Não, você vai fazer isso mesmo, sabe? Fica aquela coisa, a gente fica pistola da vida. No caso, não pesa tanto, né? Até que você acredita, assim, tá bom, tá explicado, porque... ok. Quando o roteiro é bem feito, ninguém reclama, entendeu? Então, assim... exatamente. Eu acho que é tudo sobre manter o status quo, né? Tipo, os filmes da Marvel, mano, querendo ou não, você sempre vai ter que manter o status quo. Fala que é consequência, mas eles têm que continuar fazendo filmes. Então, na verdade, não é. E aí tem isso, tipo, o cara perde um braço, mas não, vamos pra Wakanda aí que tem outro braço pra você, mas é de vibranium, cara, é melhor ainda, sabe? Tipo, tudo sempre vai voltar ao status quo. Agora, tipo, nessas obras que já são... não tem o peso da cronologia por trás dela já desde o início, você pode sair matando geral, e é isso, sabe? Isso é interessante, e é o que deixa a tela meio Game of Thrones, né? Eu lembro que no começo eu jamais ia imaginar que aquela mulher do FBI lá ia morrer do nada, assim. Sim. Nossa, sim. Isso tudo que tá acontecendo também é consequência do, vamos colocar assim, do gênero de herói, entendeu? Uhum. Você começa com ele como herói, do jeito que tem que ser, tudo mais. Aí você coloca um personagem que já é mais adulto, tipo Logan ou Deadpool, entendeu? Aí depois agora é a fase do The Boys, que é o pisar na jaca total. Entendeu? Você esculacha de tudo quanto é forma que você pode esculachar o gênero. Uhum. Ok, acaba sendo um desgaste, porque você já não tem mais pra onde ir, entendeu? Que nem fica o Faroeste. Que nem fica o Faroeste na década de 60, 70, durou até mais ou menos o fim da década de 70, começo da década de 80, o gênero de Faroeste, né? Mas década de 80 já tava definhando, já tava morrendo. Vamos ver até quando às vezes dura. Às vezes é uma questão de voltar às origens. Eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos a gente tivesse, tipo, sei lá, um filme do Superman bem clássico, sabe? Tipo, ele sabe assim, você esquece de questionar. Não, é tipo um super-herói clássico. Talvez a gente possa ver algo nesse sentido. É exatamente isso que a gente precisa. O Alan Moore não sabe de porra nenhuma.
nenhuma. Tipo, sério que você quer pegar o herói mais otimista de todos e tipo, deixar ele cinza que nem toda essa merda de mundo, tá ligado? Sem querer ser o nilistão aqui, mas tipo, sabe? Mas eu acho muito foda do The Boys, eu fiquei muito feliz com isso mesmo, que tipo, tá bom, você vai zoar lá, tem até um momento lá que eles estão fazendo o filme, né? E aí tem aquilo tipo, mas você me ajudou a achar o poder dentro de mim quando você saiu do armário, sabe? Esse tipo de... Eles até fazem uma piada com as refilmagens do filme da Liga da Justiça. E aí eles falam, o roteiro que o Joss reescreveu, né? Que é uma referência ao Joss Whedon. Tipo, eles fazem esses comentários metalinguísticos, eles fazem essas coisas que, a essa altura já, depois de 10 anos de filmes que só são autorreferentes, eles sabem, tipo, quando é pra ter emoção genuína, tem, sabe? Eles não fazem uma piadinha, tipo, isso me lembra aquele filme, não. Eles, tipo, deixam a emoção acontecer, porque eles contam uma história de fato, sabe? Não ficam, tipo, só na masturbação de sarcasmo, sabe? Isso me surpreendeu muito na série. Aliás, ótima referência à última cena, né, Cauê, do Homelander na série. Essa sua masturbação e, né? Isso. Mas, que cena... Tipo, eu acho que tudo do Homelander, as melhores coisas do arco do personagem dele se resolve tudo no sexo. Lá com a Stormfront, lá batendo punheta, lá, tipo, chupando peito, é tipo isso. Who the fuck do you think you are? What, you think I don't see it? Trying to undermine me, steal my team. Hold on a minute. Let me tell you right now, it won't work. I'm the face of the 7, not you! Me! I still score higher on every demo that counts. 18 to 34, 18 to 49, 25 to 54. They all love me. Well, congratulations. I mean, this constant need to be loved by everyone is kind of pathetic, but, yay! Eu achei sensacional a parte que tem o cara que se transforma, né, em pessoas. Metamorfo, né? E aí ele se transforma na mulher lá, você acha que ela tá, né, viva. Cara... E quando você vê que é ele por um momento, ele tá quase com um tesão imenso, sabe? Tipo, nele isso, mesmo. Foda. Nele mesmo. Eu achei muito louco isso. Falei, nossa, isso é muito legal pra você pensar na cabeça desse cara. Né? O cara eu achei muito perturbado isso. Daí ele mata... Não, mas daí também é uma transformação dele, porque ele mata a si mesmo, entre aspas, né? Mas ele mata a imagem dele. E aí nisso também tem um ponto de virada do personagem pra ele seguir se transformando, né? É interessante isso. Tem esse ponto de virada, como tem aquele outro ponto de virada também, que eu acho que é até se descola um pouquinho da série, que é aquela cena em que ele imagina, né? Ele detonando a galera, assim, né? Tipo, queimando todo mundo quando ele tá naquele palanque lá e tal. Isso é no episódio 5. E aí ele sai queimando todo mundo e tal. E aí a série volta mostrando que era a imaginação dele. Isso eu acho até que se descolou um pouco da série, sabe? Que foi uma trollagem do caramba, né? Botava no trailer do episódio isso daí e foi ponto. Agora ele despirocou de vez. Exato. Aí foi só na mente dele. Fala, Amazon Prime, você enganou a mas gente. Sempre tem. Não, aí que tá, Dani. É um truque muito, muito usado no cinema. Agora, se você pega essa cena nessa série, não faz o menor sentido, porque eles não usaram isso em nenhum momento. Então, não é que sempre teve. Sempre teve na história cinematográfica. Agora, na série, não. Não, mas a série eles têm que mostrar pras pessoas as coisas relacionadas ao que deve ser mostrado, ao que a avó espera dele. Ele quer ser amado pelas pessoas, mas a vontade dele é de matar todo mundo. Então, essa cena foi isso, foi pra mostrar o que se passou na cabeça dele, entendeu? Então, eu entendo essa cena, eu entendo eles terem colocado essa cena, só que pra mim não condiz com o resto da série, entendeu? Se fosse um recurso usado uma vez ou outra aqui e ali, quer mostrar, por exemplo, o Billy Butcher, aí quer, sei lá, mostrar lá quando aconteceu todo o lance do estupro e tudo mais e tal. Tipo,
usa, vai usando. Aí quando acontece um negócio desse, você fala, opa, então beleza. Agora uma série que é tão crua, que é tão pé no chão, que tem uma cena ali que ele transa lá com a Stormfront, que ele tá segurando a cabeça daquele ladrão, e aí ele, sabe, dá uma apertada, explode a cabeça do cara. Então, tipo, tudo isso é muito real, entendeu? E aí quando mostra isso, que é esse desejo dele, pra mim ali na hora eu falei, ué, por que fazer um negócio? Tipo, entramos na cabeça do Homelander e saímos. Tipo, um negócio rapidinho, assim, pra me demonstrar. E eles poderiam ter achado de outra maneira. Pra mim, assim, eu achei a cena esteticamente muito legal, só que, assim, eu olho aquilo ali e falo, tá bom, não condiz muito com a série. Mas, assim, o fato é, nesse episódio 4, quando a gente tem esse lance, né, de a gente ver ele tá ali, ele tem esse lance com o metamorfo ali e tal, que encarna a Madeline, né, e a série, ela vai demonstrando isso, que ele tem um amor nele, né, ele precisa de um amor próprio, mas ele terceiriza esse amor próprio, ele precisa ser louvado, ele precisa ser amado. Quando a gente tem essa cena em que esse metamorfo acaba se transformando no próprio Homelander e propõe sexo pra ele fazer sexo com ele mesmo e tal, você percebe no olhar dele, no biotipo dele e tal, que ele tá com tesão naquilo. E aí, abrindo um parênteses aqui, essa pra mim é uma solução que faria todo sentido naquele palanque. É tipo ele fazer uma cara de ódio e, sei lá, o olho dele só brilhar. Eu já ia falar, caralho, ele queria triturar aquelas pessoas, não precisava ter me mostrado, entendeu? E aí, tipo, fecha parênteses aqui, né? Mas voltando pra essa cena do metamorfo aí a gente tem esse Homelander que ele se encanta com ele mesmo e tal, mas ele mata a si próprio ali, justamente para ter essa virada, como o Dani falou. E aí a gente tem essa outra virada, que é essa cena dele destruindo ali também, que é outro momento em que ele tá mostrando cada vez mais que ele tá se afastando dessa coisa do herói que ele quer construir, dessa coisa de ser amado e tal, e ele passa a incorporar muito mais a questão dele ser um deus. E ele replica isso pro filho dele, né? Porque chega uma hora pro filho dele lá que ele fala, nós somos deuses, e isso às vezes é solitário. O fato da gente ser tão poderoso é uma coisa solitária, né? E aí esse lance dele ser esse deus e tal, e aí é um deus que a gente pode até fazer uma analogia com o deus do Velho Testamento, que é aquele deus punitivista, raivoso e tudo mais. Ele tá se transformando nesse deus, tipo, raivoso e tal, e inclusive no episódio 4 é interessante porque ele se torna, inclusive, onipresente no episódio. Porque quando mostra outros núcleos que ele não está presente fisicamente, ele é citado pelos outros. O Homelander aparece em praticamente todas as cenas, tipo, estando onipresente. É o mesmo episódio em que ele tem esse lance que ele mata o metamorfo, e aí ele tá, tipo, se colocando numa posição que passa esse lance do amor, sabe? De eu preciso ser louvado pelos outros, os outros que me louvem, entendeu? Então eu acho muito louco, cara, essas brincadeiras que eles fazem de sarcasmo e tem uma referência também, tipo, a criação dele toda, né, que a gente tem noção de como foi e tal, que eles vão contando, vão dando pistas, e é legal que daí ele tem um paralelo com o filho dele, né? Primeiro comentário, nada a ver, mas né, que mudaram o ator, né? No final da primeira temporada é outro ator que faz o filho dele, na última cena. Mas enfim, o menino, por ter tido a criação que teve com a mãe, e pelo que acontece com ele no final, que ele acaba sem querer matando a mãe dele, vai gerar uma relação completa, quase que oposta com os poderes, né? Ele não vai gostar dos poderes, então muito provavelmente ele vai ter muito poder e não vai querer usar, né? Ou não vai gostar de usar, ou vai usar muito menos, ou enfim, ele vai ter alguma... ainda mais indo com o Billy Butcher, dentre todo aquele fim que ele vai ser criado, entre aspas, pelo Billy Butcher, que não gosta, né, da ideia de super-heróis, que é um cara meio contrário a isso, porque ele sabe de todas as merdas que dá. Se abre possibilidades até, né? Não sei como que eles vão usar de repente o mesmo ator, ou se vai passar algum tempo e o menino vai crescer de repente. Mas é interessante ver isso, assim, essa possibilidade e um paralelo justamente de criações muito diferentes e de relações com o poder, né? Com o poder, então, literalmente. Certamente o menino vai ficar traumatizado com os poderes, que é a única vez que ele usou os poderes dele, que aparentemente é muito maior do que o
do pai, porque o pai usa o raio dele na Stormfront e fala, usa mais, né? Ela pede mais pra ele. E o filho usa e acaba com ela. Ele tem um trauma de usar o poder dele, que a mãe dele morreu. Certamente ele terá problemas com os poderes dele, certamente. E o moleque, mas aí também ele ia desenvolver também um complexo um bagulho meio de piano também, que nem um Homelander. Vai dar merda isso daí de qualquer jeito. Esse é o lance. Mas aí que tá, até fazendo um alto jabá aqui, né? O Xaxim, que é do Geração M e tal, a gente soltou, né, recentemente esse episódio, que é do Geração M26, Superman, entre a foice e o martelo, que conta essa história desse Superman que caiu, né, na União Soviética e tudo mais, e aí, tipo, virou outra coisa. Aqui você não sentiu essa semelhança também, Xaxim? Porque aqui a gente tá falando, tipo, o Homelander, que é esse Superman, né, tipo, diferente aqui e tal, mas é o Superman, ele é totalmente oposto ao que é o Superman, porque ele é injetado com o negócio, ele é criado por cientistas, um ambiente totalmente frio, ele até fala, né, que os caras tinham medo de tratar com ele ali e tal, sendo que o Super-Homem é o oposto, ele tá num lugar aberto, numa fazenda, com pais amorosos, amigos fantásticos e não sei o que e tal, que criam toda aquela personalidade dele, né? Na verdade, assim, era um comentário que eu fiz lá também, né? O Henrique falava assim, o Super-Homem cai no México, aí ele vira um ditador. O Super-Homem cai na Ucrânia, no caso, né? Ele vira um ditador. O Super-Homem é criado pelo governo dos Estados Unidos, não pelos Kent. Ele vira um ditador. Ou seja, o cara tem poder absoluto, né, cara? Se não tiver uma forma de humanística, não, assim, se você não tiver uma formação de convívio, que ensina você a conviver com as pessoas, cara, você vai ser um monstro, velho. Você tem poder absoluto. Com poder ou sem poder, né, eu acho. Esse é o lance, né? Se com poder é pior, né? Não, sim. É aquela história, não sei quem fala isso, você quer conhecer a pessoa, dê a ela poder. Ou dinheiro, né? Que é a mesma coisa. Entendeu? Se você conseguir o caráter da pessoa, dê ela poder. Aí ver como é que ela faz. Então, assim, o que eu achei interessante no que o Henrique falou lá é finalmente uma forma do Super-Homem viver nos Estados Unidos, mas não ser o bonzinho, né? Mostrar que precisou dos pais, que gostavam dele, que criou bem, que deu exemplo, etc. Para o Super-Homem virar o símbolo de esperança que ele é, né? Na verdade. Que é isso que ele é nos quadrinhos hoje em dia. Eu acho da hora isso do Homelander, isso mesmo, dele ter crescido sem família, crescido como um projeto de super-herói, ele não tem identidade secreta. Ele é, tipo, acho que um dos únicos personagens, acho que você nunca vê ele com uma roupa de civil. Você vê a Maeve, você vê a Starlight, acho que inclusive são só essas duas que tem uma identidade sem ser super-herói. Mesmo o Estuprador lá, mesmo o A-Train, você vê eles sempre com roupa de super-herói. Eles não têm outra identidade. Até mesmo, acho que foi o Quentin Tarantino no Kill Bill 2 mesmo, que fez aquela analogia lá, que talvez nem esteja certa, mas que é um comentário, tipo, o Superman, a identidade secreta dele é o Clark Kent. Tipo, ele é o Superman, mas o Clark Kent é uma crítica dele à humanidade, é como ele vê os humanos e tal. Sim. O Homelander não tem isso. O Homelander, a identidade dele é o Homelander. Ele não tem vida pessoal. O Profundo também não, e nem o A-Train. Tipo, tá, ele tem na primeira temporada a relação com a moça lá, mas ele só se importa com a carreira de super-herói, ele só se importa com... Ele só aparece com aquela roupa, sabe? Olha que irônico, né, Cauê? Porque a única vez que você vê o personagem sem a roupa do Homelander é quando ele é um metamorfo e ele quer se seduzir. Tipo, você só vê ele sem a calça, tá ligado? Ou batendo punheta ou transando, sabe? Ele tá com um vestido, né? Uma lingerie, enfim, ele veste aquilo ali. Isso é uma puta crítica também, né? Pra personalidade tóxica desse cara, né? Então isso é muito, muito interessante. Aliás, só pra avançar um pouco mais, né? Mais perto do final da temporada, todo o lance ali da Becca com o filho, e aí você ter o Billy Butcher, tipo, recusando a criança e tal, e aí, né, ele acabando matando a Becca, e você, tipo, ter todo aquele conflito ali naquela hora. Essa também é uma outra visão, porque quando a gente vê o Homelander, antes dele estar no alto do prédio se masturbando,
ele tá olhando pro Billy Butcher, completamente cheio de sangue, e isso eu achei também uma atitude, uma linguagem, né, visual, assim, muito interessante, porque o diretor não se preocupa em mostrar ele matando todos aqueles policiais. Ele só faz o Homelander saindo da casa completamente ensanguentado. Então, assim, a gente sabe o que ele fez, né? E aí a gente vê ele completamente desmontado. Parece ali que ele virou realmente do avesso, sabe? Ele tá abandonando, ou se já não abandonou, tudo aquilo que ele gostaria de ser, porque a sequência de cenas que a gente tem do Homelander depois é ele completamente ensanguentado, ele cede a uma chantagem, né, que é feita pela Queen Maeve pra ele, aí depois ele tá ali enquadrado dentro do que a Vogue quer, ele tá dando uma declaração à imprensa, depois a gente vê ele no prédio se masturbando e repetindo pra ele mesmo que ele pode fazer o que ele quiser, ou seja, esse cara, se ele já não mudou, ele tá no pico, assim, pra chegar uma hora que ele vai falar, agora eu vou tocar o terror nesse negócio, entendeu? O tal do super vilão, você e eu. What about the truth? What truth? What is the truth? And what are you laughing at? She says the truth is, she's gonna stick her boot up your Nazi kitty. Aí, pelo que a série tá demonstrando ser e pelo que ela tá tentando ser crítica, né, à nossa sociedade, eu acho que vai ter relação com você construir um grupo de apoiadores, né? E uma posição política. Então ele provavelmente... Porque ele não quer ser odiado, né? Uhum. Eu acho que isso ficou muito claro, assim, ele não quer ser odiado, ele quer que pessoas amem ele e tal, ele quer ter algum tipo de admiração das pessoas. E hoje em dia, enfim... Hoje em dia não, sempre foi, né, infelizmente. É fácil de você conseguir conquistar um determinado grupo com ideias muito tortas e muito horríveis. Então, se ele conseguir um grupo que apoie ele... Ideias tortas, horríveis e rasas. Isso, mas a questão é uma questão assim, você entende que, tipo, não faria sentido, eu acho, se a série for por um caminho dele falar assim, eu vou ser vilão, eu vou fazer merda, eu vou matar todo mundo. Mas ela pode ir por um caminho do tipo, ele criar um posicionamento e ter apoiadores. Então, enfim, desde do nazismo da Tempesta, né, que já teve pincelada, até outras coisas, e você vê que tem muito disso, você tem toda essa relação de criar memes para poder criar as opiniões, aí você tem o pessoal que defende uma coisa, defende outra, tem, inclusive, achei sensacional a personagem, né, eu até chamei ela de Alexandra Ocasio-Cortez no Twitter, porque ela é meio que talvez uma referência, né, verdade, ela lembra. A coisa... Lembra um pouco a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma senadora, né, enfim, uma política, lutando... Em plena ascensão, né? Em plena ascensão, e só que daí, enfim, de explodir cabeças, inclusive, quando você descobre que ela é quem explodiu as cabeças. Mas não é? Então, tipo, e eu achei muito massa, nossa, foda, que louco. Foda. E é interessante isso, porque, tipo, provavelmente foi ela que matou a que tava no FBI, né? Pra atrapalhar os caras e tal. Então ela provavelmente sabe muita coisa e vai ser muito perigosa. E aí é isso, tipo, a série tá o tempo inteiro brincando com essas expectativas de quem é herói e quem é vilão, né? Até o momento, os únicos que você não tem quebra são os The Boys mesmo, né? Do tipo, você sabe quem eles são, que eles são, tipo assim, né? Alguém tentando fazer uma certa justiça. Você entende que muitos deles eram, sei lá, bandidos e tal, e tem o Rio e a Starlight que fazem, que acho que são realmente os mocinhos mesmo, né? As pessoas que são, sei lá, essencialmente bons e tal. Mas talvez a série possa vir a quebrar com isso, porque ela se propõe a isso, né? A mostrar alguém e virar o ângulo pra gente olhar pra essa pessoa e falar, opa, não é bem assim, né?
Mas tudo, no fim das contas, é tudo uma questão de interesse e não de bem ou mal, né? Assim. E no fim das contas ali, contribuindo pro que você falou, né? É que nem o Billy Butcher pergunta pro Giancarlo Esposito, nunca sei o nome dele direito, perguntando assim, não, eu não queria, se eu tivesse outra opção de colocar outra pessoa, eu não queria colocar uma nazista, mas são só negócios. A minha função não é essa. Precisava que aumentasse o valor das nossas ações. Aí o Billy Butcher fala algo do tipo, mas é tudo isso, né? Tudo é só negócios. Fala, sim, o que no mundo não é só negócios? Quando não foi só assim? Quando, desde o início das eras, sempre foi um Puta, negócio. que frase pesado, potente, hein, mano? Aí ele pesado. fala assim, ok, tudo bem, né? São só interesses, não são bem e mal naquela história. E outra coisa, do jeito que a temporada terminou, dá pra nenhum dos The Boys voltar. Dá. Também é. Mas é bem isso. Você pode mudar, inclusive, os personagens e seguir por outro caminho, se eles quiserem, né? Realmente. Não, eu acho que o Homelander vai quebrar, inevitavelmente. Vai ter um momento, até mesmo porque isso acontece nos quadrinhos, onde de fato ele vai quebrar. Ele já quebrou, né? Mas, tipo, ele vai assumir. Tipo, quando ele não querer mais que ninguém goste dele ou não se importar com isso, é aí que fudeu tudo, sabe? Mas acho que vai ter uma decadência do Butcher também na série. Eu tenho essa sensação que a gente tem um Homelander que tá a passos largos, assim, pra ele, tipo, mudar completamente. Esse lance dele querer ser amado e tal, e ele viver sendo rejeitado, sabe? Pode chegar uma hora que o cara fala, agora cansei disso e tal. E rejeitar, e manipulado também, né, Rafa? E manipulado, As pessoas que ele acham que gostam dele, ele, mesmo com a Stormfront, ele já fica com a pulga atrás da orelha e vê depois que ela tava meio que mentindo pra ele sobre a questão da instalação e tal. Tipo, todas as pessoas sabem, todas as pessoas têm medo dele, então elas mentem pra ele muito. E ele, tipo, não sabe em quem confiar também, né? Exato. Isso ajuda na insanidade, eu acho. E é aquele lance, né? Por exemplo, no caso da Stormfront, que ela vai seduzindo ele, ela vai, né, com aquele papo dela ali e tal, tem aquele lance, né? Porque ela, quando pede pra ele soltar o laser nela, e aí depois ela transa com ele e tal, ela tá tentando controlar ele de uma forma que ela, na verdade, se deixa controlar. Ela meio que vai deixando assim, não, é com você é o cara, é você que vai nos guiar, é você isso, você aquilo. Ele vai acreditando naquilo, só que na real quem tá controlando ali é ela que tá controlando ele. Então realmente, eu acho que vai chegar uma hora que ele simplesmente não vai aguentar mais, entendeu? E o menino, o filho dele, o Ryan, também é um personagem super legal de trabalhar. Não sei se nos quadrinhos tem alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo, se você passar alguns anos... Nos quadrinhos não tem isso. Então, legal que tem na série, né? Porque assim, se você... A próxima temporada... se passarem alguns anos, né, aquele período tudo meio quieto assim, você já pega um ator adulto, né, ou jovem, enfim, um jovem adulto, né, eu não sei, dependendo de quantos anos vai passar, pronto, você tem um personagem da hora pra caramba pra trabalhar, né, os traumas, os dramas, o poder dele, o fato dele poder enfrentar o pai dele, né, de igual pra igual. Mas eu ainda acho que a próxima temporada, ou alguma das próximas temporadas, vai ter um tipo Deus Ex Machina aí na história. Porque a Stormfront conversando com o Homelander, né, o Capitão Pátria, e o Capitão Pátria pergunta, e se o composto V cair na mão de pessoas erradas, que seriam as pessoas contra eles, né, contra os dois? Ela responde que o Frederick, que era o ex-marido dela, sempre tinha uma solução pra tudo. Entendeu? Deve ter um anticomposto V, alguma coisa que deixa o super deixar de ser super, dá um sinalzinho ali de que tem uma coisa ali que vai fazer com que as pessoas percam os poderes. Não, eu quero saber o que tem naquele Fresca, sabe? Aquele cara, isso é um troço que porque eles claramente plantaram essa coisa que vai ser explorada nas próximas temporadas, né? Na minha opinião, isso é só encheção de saco. Parece que os roteiristas falam, não, a gente colocou lá só pra encher o saco da Fresca, né? Não, pode ser que eles não saibam o que fazer com isso ainda e estejam, sabe, plantando, mas é possível. Porque é muito estranho, porque tem alguns episódios que eles dão muita relevância pra isso, tipo, dão um close no negócio, né, tipo, tem um lance ali bem estranho mesmo, então, realmente... Cara, se rolou o patrocínio da Fresca ali, eles estão pagando uma grana pra deixar exposto... Mas tem isso mesmo? Nem sabia. Eu também não sei. O refrigerante? Eu também não sabia, tô pesquisando aqui. Tem, caralho, tem mesmo. Tem, e a lata é aquilo lá. Porra, mas é muito estranho, muito estranho. Se for só
patrocínio, aí, meu amigo, porra, foi muito mal feito esse negócio. Foi. Até mesmo porque se isso não for explorado de forma negativa, que é o que eu acho que seria, tipo, nenhuma empresa ia querer se associar, tipo, tem Coca-Cola num filme e é veneno, saca? Tipo isso. Sim, não, ficou muito estranho, cara. Eu acho que é mais uma zoeira, sabe? Eles dão pra meio que acalmar a pessoa. Por zoeira. Eles dão, eu acho que faz sentido, tipo, ser um dos tantos momentos que tem na série de simplesmente, sabe assim, de tipo, só tirar uma zoeira, só que nem eles citam os caras da Marvel, que nem eles, sabe? Esses momentos que eles só dão uma esculhambada. Acho que faz sentido. Com direito a aparecer em uns 10 capítulos, né? Exatamente. Não, mas porque na verdade é só uma referência que se repete, né? Mais umas, não sei, umas duas, três vezes. Uma piada recorrente, né? Tipo... É, uma piada recorrente, assim, acho que... Não, a não ser que eles realmente explorem isso. Mas cara, isso daí eu acho muito estranho, cara. Você vai ver em qualquer lugar, por exemplo, patrocínio de carro, por exemplo. O cara faz o carro chegando ali e tal. Agora, então ele só tem esse patrocinador. Tipo, só com esse patrocinador eles fizeram isso. E eu duvido que The Boys só tenha esse patrocinador. Por que com todos os outros eles fizeram de um jeito, tipo, ok, que a gente nem repara direito. Mas com esse refrigerante, eles quiseram fazer desse jeito tão escarrado, assim. É muito estranho, cara. É muito estranho. Que qualquer um de nós... Vamos fazer um pacto aqui. Num dia que qualquer um de nós experimentar essa coisa, vamos dizer pro outro assim, realmente, eu dou razão pra eles ter zoado essa merda, de tão ruim que é, ou, nossa, o que será que eles têm contra esse negócio? No dia que a gente beber e souber se é bom, se é ruim, a gente vai dizer e falar, beleza. Mas pensa numa série parecida se fosse feita no Brasil. Mano, não caberia uma zoeira com Dolly, sabe? Tipo, toma uma Dolly, tô tomando Dolly. E aí, tipo, você ia fazer uma propaganda pra Dolly meio que de graça, de zoeira. No final das contas, funcionou, porque a gente tá falando de fresca, tá ligado? Eu nem sabia que era de verdade, porque deve ser só nos Estados Unidos. Não, mas é que nem o esproquinho do... irmão do Jor-El. Não, eu tô vendo o que vai acontecer já, porque The Boys é algo anti-Marvel, né? O anti todas essas merdas, mas olha o sucesso que tá fazendo. Já vai ter o pessoal usando mochila do The Boys, comprando boneco do The Boys, que é tipo muito retroalimentativo, assim, saca? Tipo, caralho, tem tipo o Watchmen, sabe? O Watchmen é totalmente, e o próprio Alan Moore né? Totalmente anticorporativo, anticapitalismo e essas merdas, e é algo que critica isso e que é engolido por isso e é vendido pras pessoas e todo mundo compra e... caralho. Rage Against the Machine, cara. O que você quer? Mano. A banda Rage Against, cara. Eu acho que tem alguma coisa ali, cara, porque assim, eles associam, tipo, o refrigerante ao lance da igreja lá, né, igreja do coletivo. Não é um refrigerante que você vê em qualquer lugar, tipo, toda hora, principalmente com esse lance da igreja, eles associam. E o lance também dessa igreja ter aparecido com, sabe, com influência em cima da Vogue e tal. Tem alguma coisa aí, cara, muito estranho. Seria muito estranho se só publicidade. Não sei, acho muito estranho. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui no podcast que a gente dá aquela dica pra você. Afinal de contas, é aquele momento pra você pegar seu caderno, seu notebook, celular, tablet, enfim, e anotar o que a gente tem aí pra trazer pra você, porque você vai curtir melhor a sua semana. Dessa vez eu vou começar aqui com o Plano Detalhe. Eu tenho 2 planos detalhes pra vocês pra essa semana. O primeiro é um vídeo que eu assisti, uma entrevista que o Alexandre Ottoni, né, o Jovem Nerd, fez com o Neil deGrasse Tyson, né, o físico e tal, que é o cara que hoje em dia é um das mentes científicas e tal, que mais divulga, né, as questões científicas, principalmente da parte da física, evolução e tudo mais, para cultura pop principalmente, né. O Jovem Nerd fez essa entrevista, a entrevista tá no YouTube deles, e era para promover um livro
que o Neil deGrasse Tyson tá lançando, que se chama Respostas de um Astrofísico. Basicamente ele pegou várias perguntas, né? Ele recebe muitas perguntas, ele condensou essas perguntas num livro e escreveu respostas. E ele é um cara muito didático, o jeito dele explicar astrofísica e tal é um jeito muito simples, assim. Então, a entrevista, cara, é um prato cheio, assim, porque eles falam sobre ciência, de como a ciência foi bombardeada esse ano, né, e tal. O Neil deGrasse Tyson fala também sobre a relação de educar crianças. Ele tem uma visão, tem um momento ali que eles conversam sobre morte, que é muito interessante também. O Neil deGrasse Tyson fala também sobre a sua visão científica em relação àquilo e tal. Cara, é um papo, assim, delicioso de se ver, de se ouvir e tudo mais. Então vale a pena ir lá e assistir esse vídeo, tá? Links estarão aqui no post. E meu segundo plano de detalhe é uma série que está na Netflix, é a série Por Trás Daquele Som. É uma série de 4 ou 5 episódios que faz uma entrevista ali com algumas pessoas explicando como que elas chegaram a fazer aquela música. Então eles vão falar basicamente sobre composição, letra e tudo mais. O segundo episódio, aí eu volto pro meu vício, né? Que é Hamilton. E aí eu tenho que falar aqui que o segundo episódio é com o Lin-Manuel Miranda falando sobre Hamilton, e ele fala basicamente sobre a música do Aaron Burr, né? Que é aquela música Wait For It, que ele fica falando sobre a sua espera e tal. E cara, quando você vê o Lin-Manuel Miranda junto com o diretor, né, da peça também ali e tal, descrevendo o que eles pensaram para compor essa música, é de uma genialidade. Assim, o personagem tá inclusive no ritmo da música, nos versos, tá em tudo, assim. É inacreditável a camada que esses caras chegam para compor uma música. Então fica aí essa dica, a série Por Trás Daquele Som. Os primeiros episódios também são legais, mas essa do Lin-Manuel Miranda eu achei que foi a mais assim que trouxe questões técnicas e o pensamento criativo por trás da música. Então tá aí essas duas dicas e, né, fica lembrando você aí que todos os links que a gente vai falar estarão aqui no post desse podcast. Cauê, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe pra essa semana? Já que a gente tá falando de The Boys, e no começo do episódio eu falei do Garth Ennis, falei sobre como The Boys é um tanto quanto, não sei, é superficial e tudo mais, tá longe de ser o pior trabalho do Garth Ennis, é até superestimado e tudo mais e tal, mas eu vou indicar outra obra dele, não é Preacher, acho que todo mundo conhece, não sei, mas não, eu vou indicar a obra que eu acho que é a melhor coisa que ele já escreveu, assim, que é pra Marvel, de um selo da Marvel que chama Marvel Max, né? São histórias adultas num universo paralelo, onde autores consagrados ou promissores e de obras adultas trabalham personagens da casa, né? Da Marvel. E é justamente de um personagem que é super problemático, deve ser um dos personagens mais mal interpretados da cultura pop, assim, que é o Justiceiro. Se chama Justiceiro Max. Você pode achar na Amazon, no Brasil, em todo lugar você pode achar facilmente a versão americana e a versão brasileira. Saiu várias vezes já encadernado ao decorrer dos tempos. É uma série, né, de 2004, mas deve ter saído no Brasil mais ou menos por 2006, 2007. É bem famosa, altamente recomendada. Altamente recomendada. Ela é provavelmente o melhor material que você vai ler do Justiceiro. É basicamente o Travis Bickle em quadrinhos, sabe? É tipo um Taxi Driver em quadrinhos, você tá na mente do personagem, aquelas narrações, né, pra quem gosta de Batman ou de Justiceiro, sempre tem aquela narração em off, né, você tá na mente do personagem e tal, o que ajuda a aproximar você dele, né, tipo, você não só encara ele como um louco que sai matando, sei lá, traficantes e tornando tudo um lugar pior e não melhor, e essas coisas, sabe? Ele entra de fato na psique do personagem, é um material definitivo do Justiceiro. Se você gosta do personagem, alguma coisa do tipo, você pode ler isso e vai te dar até uma nova visão sobre ele, de novo, sobre um personagem extremamente problemático, mas é isso, minha indicação de hoje é apenas o Justiceiro Max, né, do Garth Ennis mesmo, escritor de The Boys e tal, vai fundo, que é a melhor coisa que você vai ler do Justiceiro. Muito bem. E você, Xaxim, o que você trouxe de bom aí pra gente, de plano detalhe? 3 anos depois da sua última participação aqui, imagino que a lista seja longa agora, né, de dicas. Cara, eu vou falar que assim,
quando a gente vai passa muito tempo longe, a gente vai ficando velho, né? E algumas... não adianta, a gente fica velho. Então, eu vou recomendar pra vocês um seriado que eu descobri literalmente ontem. Achei que você ia indicar um geriatra. Quase isso, cara. É quase. A série se chama O Método Kominsky. Eu tinha colocado na minha lista há um tempo atrás, simplesmente porque era o Michael Douglas, que faz o ator principal ali. Mas aí, de repente, que eu vi que é o Chuck Lorre, que é o que escreve, que é o que criou, que é o roteirista, e o Chuck Lorre e o Michael Douglas são os produtores executivos. Existe muita coisa de Two and a Half Men, existe muita coisa de The Big Bang Theory nesse seriado, tá no Netflix, e é ótimo que o cara consegue fazer piada com a velhice, mas sem ser, assim, lugar comum, entendeu? Entendi. A piada do cara falando que o xixi dele parece um código Morse... Achei a coisa mais inteligente da face da Terra. Não, meu xixi aqui parece um código de Morse, cheio de pontos e traços. Sensacional. Enfim, achei sensacional, tá? Recomendo com muita força. Só tem 2 temporadas no Netflix, porque todos os atores são um grupo de risco. Sim. E aí, então, só tem 2 temporadas. A primeira e a segunda, a primeira que saiu em 2018, a segunda que saiu em 2019 e a terceira não deu pra gravar. Certo. Que todo mundo é grupo de risco lá. Mas eu recomendo com muita força. É muito inteligente, é muito legal, entendeu? E assim, recomendo muito, muito mesmo. Muito. É interessantíssimo. O ano que vem, com o fim da pandemia, estou torcendo pra sair a terceira temporada e assistir. Por enquanto só tem 16 episódios curtos, infelizmente, mas recomendo bastante. Muito bem, tá aí então. E aí, Dani, vamos fechar esse plano detalhe? Vamos. Eu tenho, na verdade, basicamente 2 indicações, sendo uma que vai ser dividida em 2, mas porque são 2 links, basicamente, né? A primeira indicação que eu vou dar é uma indicação bem interessante, assim, porque, na verdade, foi um cara que acompanha a gente, mandou pra gente uma mensagem lá no Instagram, há um tempo atrás e tal, e eu lembro que a gente respondeu, falou assim, vamos checar, né? Vamos ver que ele mandou divulgando o trabalho dele, basicamente. E aí, quando eu fui ver, eu falei, cara, que legal, que interessante, que produção muito boa, sabe? Eu gostei muito do que eu vi, assim, então eu queria indicar aqui pras pessoas, pra quem curte rap, né? É um rapper que espero que até ouça aqui, não sei se ele ouve todos os episódios, mas ele falou que gosta do Cinemação. E o nome dele como rapper é Branco, com K, né? E tem 2 clipes que eu achei, que eu vou colocar aqui no link. Um chama Drogas e Crenças e um chama Boom Trap. E são 2 clipes diferentes, né? 2 propostas diferentes de rap, pelo que eu entendi, embora não entenda muito de rap. E um deles tá no canal do próprio rapper, o outro tá no canal, acredito que da produtora. Então ficam aí esses 2 links, porque daí são 2 canais diferentes no YouTube, com possibilidades, para que se a pessoa se interessar, quiser assinar e tudo mais. Então, assim, é uma indicação diferente, porque, de fato, eu não sou um consumidor de rap com tanta ênfase, assim, mas como ele mandou pra gente mensagem, falou pra gente ver, simplesmente porque ele, enfim, gosta da gente e quis divulgar o trabalho dele, eu achei interessante colocar aqui, como plano de detalhe, esse trabalho do cara que é super legal. Os clipes são muito, muito bons, adorei os clipes mesmo, assim, são produções excelentes. Fica aí a dica desses 2 clipes deste rapper para quem quiser acompanhar, para quem quiser saber mais dele e tudo mais. E por fim, eu vou indicar também uma coisa muito simples, que é o link da mostra. A Mostra de São Paulo, 44ª Mostra de São Paulo, vai começar no dia 22 de outubro, então eu tô avisando já neste episódio para as pessoas se ligarem na mostra e aproveitarem, porque já que tem pandemia e já que tudo é online, aproveita que é online, né? Se você não é de São Paulo, por exemplo, você vai poder ver filmes na mostra na sua casa, do conforto do celular, né? Se você entrar no 44.mostra.org, você vai ter o acesso ao Mostra Play, que é uma plataforma, né, que eles criaram para todo mundo comprar os filmes, e você vai poder, enfim, ver a programação e tentar assistir. O segredo da mostra esse ano, acho que é você ficar de olho no que você realmente quer ver e ser rápido na compra, olhar as datas certinho, porque os filmes vão ter limite de público, então eles vão ter limites, né, assim, até, se eu não me engano, a maioria vai ter 2.000 plays, ou seja, 2.000 pessoas vão poder ver os filmes. Até maior do que a média de
de pessoas que assistem a esses filmes, porque se você parar pra pensar, quando o filme passa na Mostra de São Paulo presencial, ele vai passar em, 4 sessões, 3, 5 talvez, ao longo de 1 ou 2 semanas, de que é o período da mostra. E se você não tiver naquele cinema, naquele horário, você não vê, e algumas sessões não lotam, né? Então se tiver 100, 200, 300 pessoas, enfim, 100 a 200 pessoas por sessão, por exemplo, você vai ter aí 500, né, enfim, talvez 800, talvez 1.000 pessoas assistindo um filme na mostra. Então eles limitaram para 2.000, o que é bastante, né, mais do que a média, mas é claro que os filmes muito procurados, muito requisitados, que muita gente quiser ver, vão provavelmente ficar rapidamente, perder a possibilidade de ver, porque vai todo mundo ter comprado, né? Mas enfim, se você entrar no dia que começar a vender, que vai ser no primeiro dia, você pode comprar os filmes que você quiser, e pelo que eu entendi, eles vão ficar as 2 semanas todos disponíveis até cada um ganhar atingir o seu máximo de público, né? É uma estratégia interessante e tudo mais, e eu acho que é importante, assim, e é justamente isso, já que tem pandemia, já que tá tudo online, aproveita. Se você não é de São Paulo, se você nunca foi pra mostra, você vai poder ver alguns filmes interessantes, e eu já tô publicando algumas críticas, porque a gente tá tendo acesso a algumas cabines, então já dá pra você, de repente, ver alguma coisa e achar e ver se você vai querer ver ou não aquele filme baseado no que eu escrevi. Mas claro que vai ter muito filme que não vai ter crítica minha, né? Enfim, fiquem de olho na mostra, 22 de outubro ela começa, você vai poder ver muito filme diferente, aproveita, e é isso. Chegando aqui no final, então, desse podcast Cinemação 388, batemos esse papo aqui sensacional sobre The Boys, e tivemos aqui a presença dos nossos amigos Cauê e Xaxim, que vieram aqui ajudar a gente, né, a conversar mais, entender um pouco mais o que é o The Boys. Xaxim, obrigado pela sua presença nesse podcast sensacional, obrigado por ter vindo aqui, doado o seu tempo pra gente, e deixa o convite, né, e redes sociais e tudo mais, onde que as pessoas fazem, como que as pessoas fazem para ouvir mais do Xaxim nessa internet. Ó, que chique, né? Depois vale a pena esperar 150 e tantos, né? Porque depois eu vou dizer, você pode me ouvir lá. Né? Verdade. Né, velho? É. Certo. A única tristeza continua sendo que é seu filho com o Henrique. É só essa a única tristeza. Isso não me faz pensar nisso, né? Coitado da criança, né? Se o Homelander foi criado mal, imagina um filho meio Xaxim, né? Vai ser ansioso e hipocondríaco e ansioso. Enfim. Então, gente, obrigado pelo convite, tá? É bom participar com vocês, pelo menos é sempre agradável. E caso vocês queiram ouvir novamente, você tem 3 opções! Não. Gente, entre em contato com a gente, tá? Estamos nas redes sociais. Nós também fazemos parte de Cinemação, então no próprio site de Cinemação você consegue entrar em contato com a gente. Redes sociais é @GeraçãoM_podcast, tá? @GeraçãoM_podcast. E é isso, você pode entrar em contato com a gente com isso. Ouça-nos no Spotify, em todas as agregadores de podcast que você pode conhecer, Deezer. Estamos aí, pode ouvir a gente quinzenalmente. Beleza, show de bola. E Cauê, eu queria agradecer você aqui também pela sua presença no podcast. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E deixa também, né, suas redes sociais e onde que te encontram, né? Opa, primeiramente de novo, obrigado Rafa, obrigado Dani, obrigado Xaxim. Valeu pelo papo muito foda sobre coisas, como eu já falei, que a gente gosta e que a gente vive e consome, essas coisas todas. Sempre muito bom voltar aqui, sempre bom falar com vocês. Vou deixar minhas redes aqui rapidinho, que é Cauê_Petito no Twitter e só Cauê Petito no Instagram, né? Não tem erro e tal. E é isso, gente. E leem lá, pesquisa só Cauê Petito no site, vocês podem ver as coisas que eu escrevi, essas coisas todas. Obrigado, gente. Sensacional, obrigado. Dani, obrigado também por mais uma participação aqui.
Mais um papo sensacional, hein? Valeu, eu que agradeço. Muito bom, sempre bom. Estamos já avisando para as pessoas que estão se preparando pautas importantes e, né, para o futuro deste podcast. Muito obrigado pro Xaxim e pro Cauê por terem topado gravar sobre essa série que a gente gostou e que foi, como eu disse, mind-blowing, que foi a série que, se passasse no SBT, seria Os Meninos e a abertura seria o som de bom, xibom, xibom, bom, bom. Nossa senhora. Ai, dá bem. Eu fico impressionado. O Curi consegue se superar sempre, cara. É porque as meninas, o grupo As Não, Meninas canta bom, claro. Eu entendi a referência. Eu tenho idade pra entender isso. Mas a questão não é essa. É que, cara, eu achava que você ficava impressionado com as frases, velho. Eu fico mais impressionado com as suas piadas, cara. Impressionante. São mais de 388 piadas. É isso que é impressionante. É impressionante. É uma fonte inesgotável. Eu treino em casa, assim, me preparo. Eu tenho uma pauta só pra piadas do podcast. O Daniel é Ari Toledo da podosfera. Muito bom, muito bom. O podcast Cinemação 388 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.